Bem, hoje nós vamos começar a fazer um trabalho de uso ou não uso da crase. É uma atividade que a gente costumeiramente vem fazendo durante as apresentações dos conteúdos. Então hoje a gente vai trabalhar com o uso ou o não uso da crase em alguns enunciados. Temos o primeiro: desejo paz à nação brasileira. A moça manda lembranças a todos. À tarde irei à Europa. Andamos a carro à noitinha. Viajarei a Manaus, depois à Bahia. O meu amor está a cantar. Caminharemos à escola a sorrir. Desejo tudo de bom à senhora. E por último, abraço a você e à minha mãe. Então vejam só que nós temos esses enunciados, todos eles têm a crase, o A craseado, apresenta o A craseado em algumas oportunidades. Porém, nem todos esses usos da crase sobre o A estão corretos. Os que tiverem corretos, você vai colocar um certinho, dizer que está correto, e os que não estiverem corretos, você vai trabalhar de forma correta abaixo, colocar o correto abaixo. Então, vejam só que nós temos na primeira frase: desejo paz à nação brasileira. Observe que você vai corrigir, justificando essa correção, esse uso da crase em todos os enunciados trabalhados agora, nesse momento. Desejo paz à nação brasileira. Observe que o A está se referindo à nação, mais precisamente à nação brasileira. A palavra nação é uma palavra feminina. De antemão, já quero ressaltar que a crase só é usado no A quando aparecer esse A antes de palavras femininas. Por quê? Porque o A é uma vogal e ela é feminina. Então não tem por que se fazer uso do A diante de palavras masculinas, porque não vai haver a concordância. Voltando lá para a correção. Desejo paz à nação brasileira. Nós vamos usar aquele jogo dos casos anteriores, das aulas anteriores. A substituição para, só o para substitui por o A sem crase. O para A substitui o A com crase. Ou o A craseado substitui para A. Então observe só, quando a frase tiver um sentido de para A, o A é craseado. Só o para, o A não é craseado. É um A solto. Quando eu digo desejo paz à nação brasileira, é o mesmo que eu dizer desejo paz para a nação brasileira. Então, para A, se eu posso substituir esse A por para A, nós temos dois A. O Azinho da preposição para e o Azinho do artigo, que é o artigo feminino singularizado. Então, para a nação. Essa primeira frase está correta, porque a crase é aceitável. Nós estamos pedindo a crase, o uso da crase, diante da palavra nação, ou do termo nação brasileira. Ok? O segundo,
A moça manda lembranças a todos. Observe o a e a palavra que vem posteriormente. É todos. Todos é o quê? É um pronome. É um pronome que nós vamos chamar de pronome indefinido. Então, a regra diz, antes de pronomes quaisquer, não se usa a crase sobre o a. O a não pode ser craseado quando nos referimos a pronomes. E aqui nós temos uma outra justificativa. Se aceitasse, nós diríamos que não está havendo uma concordância. Concordância, todos é plural e o a é singular. Mas nós vamos trabalhar em cima do pronome. Pronome e ainda todos é uma palavra masculina. Não se usa de forma alguma o a craseado antes de palavra feminina. Então nós temos várias justificativas para trabalharmos essa correção. Que no caso ficaria lembrança a todos. Não seria lembrança a craseado. Seria não, é lembranças a todos. Quer dizer, o a aparece sem crase. Esse primeiro uso do primeiro enunciado não está correto, porque após o a craseado aparece uma palavra masculina, aparece um pronome, então pronome indefinido no caso. Então seria, a moça manda lembrança a todos, o a sem a crase, a normal, ok? À tarde, vejam só, o a craseado, tarde é o que? É um advérbio de tempo, tarde, manhã, tarde, noite, anoitecer. Então, vejam só, isso aqui nós vamos chamar de locução. Locução adverbial. Então, aqui nós temos uma locução adverbial. Então, nas locuções adverbiais, nós temos que usar o a craseado. Então, à tarde. Está correto o a craseado antes da palavra tarde. Por ser essa palavra tarde um advérbio. Então, o a craseado com a palavra tarde estão formando uma locução adverbial. E nas locuções adverbiais é obrigatório o uso da crase sobre o a, ok? Então, à tarde irei à Europa. Então, vejam só, Europa é uma palavra feminina. Palavra feminina. Quando eu vou para a Europa. Porque eu venho da Europa e eu estou na Europa. Se eu vou para se eu estou na e venho da, eu craseio. Agora, se eu estou em, ou se eu venho de, não craseio. Então, irei à Europa. É o mesmo que eu dizer, irei para a Europa. Então, nesse caso, o a também está correto. O a craseado se referindo à palavra Europa. Por quê? Porque esse a pode ser substituído por para a, ok? Então, nós temos uma correção exata neste caso. O próximo trabalho, ou o próximo exemplo. Andamos a carro, a noitinha, ok? O a craseado, e aqui nós temos uma palavra masculina. Nós temos uma palavra masculina. E a regra diz, nós não podemos usar a crase antes de palavras masculinas.
Por quê? Porque o A o A craseado, o A é feminino. Então não há uma concordância entre o A e carro. Porque A é feminino e carro é masculino. Então, no caso, aqui seria andamos a carro. O A sem o acento grave. Ou seja, não aparece o A craseado, mas o A simples, porque se refere a uma palavra masculina e não se usa crase antes de palavras masculinas. Andamos a carro à noitinha. Noitinha é o que, pessoal? É um advérbio de tempo. Junta esse advérbio com o A craseado, nós vamos chamar isso aqui de locução. Locução adverbial. E nas locuções adverbiais, nós temos que usar o A craseado, que nem aqui no caso à tarde. À tarde e à noitinha. Só muda porque a tarde é clara e a noitinha escurece, ok? Então, à noitinha está correto o uso da crase neste enunciado. O primeiro caso está errado, tem que trocar o A normal. E o segundo caso, o A está correto, ok? Vamos trabalhar o próximo. A Manaus. Viajarei a Manaus. A Manaus. Vejam só que Manaus é uma palavra masculina. Quando eu vou para Manaus. Não vou para a ou não para o Manaus. Quando eu estou em Manaus. Eu venho de Manaus. E só se usa a crase quando eu vou para a, estou na ou venho da. Então, aqui é o A normal substituindo o A craseado. Não é irei a Manaus, mas irei a Manaus. O A sem a crase, ok? Por quê? Porque o A se refere a Manaus e Manaus é uma palavra masculina. Depois, a Bahia. Viajarei a Manaus, depois viajarei a Bahia. Então vejam só que Bahia é uma palavra feminino. É uma palavra feminina. E quando eu vou para a Bahia. Aqui, ó. Para a. Quando eu vou para a, eu estou na Bahia e venho da Bahia. Quando eu posso substituir o A por para a, o A é craseado. Neste caso, o segundo uso da crase está correto. Então fica, viajarei a Manaus, depois a Bahia. Eu não digo a Manaus, eu digo a Manaus, porque é o A sem a crase, ok? Viajarei a Manaus, depois a Bahia. Porque quando eu venho da Bahia. Se eu estou na Bahia. E quando eu vou para a Bahia. Ok? Próximo exemplo. O meu amor está a cantar. O A craseado aparece antes da palavra cantar. Cantar é um verbo que indica ação, é uma palavra que indica ação. Nesse caso, essa palavra nós vamos chamar de verbo. Esse verbo está no infinitivo, porque termina em R. E todo e qualquer verbo tira o direito do A receber a crase. Então, esse A não é craseado. Esse A vai ser um Azinho normal.
ao invés de dizer o meu amor está a cantar, eu digo o meu amor está a cantar. O A normal, sem a crase. Então, nesse caso, primeiro do enunciado direto, nós dizemos que está errado. O certo seria substituir o A craseado por um A comum, sem acento nenhum, principalmente o acento grave. Por quê? Porque se refere a um verbo e não se usa o A craseado antes de verbo. Ok? Vamos para o próximo exemplo. Caminharemos à escola. Eu já posso dizer, caminharemos para a escola. Escola é feminina, é uma palavra feminina, não é isso? E quando eu vou para a escola. Quando eu estou na escola. E quando eu venho da escola. Então, se eu vou para, estou na e venho da, o A deve ser craseado. Nesse caso está correto o uso do A craseado. Até aqui. Caminharemos à escola a sorrir. Observe que há a diferença. Sorrir é o que, pessoal? É um verbo. Esse verbo está no infinitivo. Por que infinitivo? Porque ele termina em R. Todo verbo que termina em AR, ER, IOR, resumo, quando o verbo termina em R, nós vamos dizer que ele é um verbo pertencente ao infinitivo. Então, a sorrir, e a regra diz, não se usa o A craseado antes de verbo, principalmente verbo no infinitivo. Ao invés de ser A craseado, vai ser o A comum, normal. Então fica, escola a sorrir. Fica, caminharemos à escola. Correto, para a escola. A sorrir, errado, não é A craseado, é o A comum, o A sem crase, sem acento nenhum. Nesse caso, a gente vai chamar esse acento que nós usamos sobre o A, que chamamos o A craseado, de acento grave. Não tem acento grave, então fica assim, caminharemos à escola a sorrir. Então, sorrir sendo verbo, deixa de pedir o A craseado, ok? Vamos para o próximo exemplo. Desejo tudo de bom à senhora. Nós temos o A craseado e temos a palavra senhora. Essa senhora é um pronome que nós vamos chamar de pronome de tratamento. Senhora, você, vossa senhoria e tal. Então, vossa senhoria, senhora, todos eles são pronomes. Porém, senhora e senhorita são casos especiais. Lá antes nós dissemos assim, não se usa o A craseado antes de pronome. Com exceção a senhora e senhorita. Com exceção, exceto senhora e senhorita. Quer dizer, nenhum outro pronome pede A craseado. Mas senhora e senhorita foge da regra. É obrigado usar o A craseado em senhora, antes de senhora e antes de senhorita. Então fica, desejo tudo de bom à senhora. Pode que eu substituir e ficaria, desejo tudo de bom para a senhora. Se eu posso substituir o A craseado ou o A por para A, esse A tem que ser craseado. Se eu substituir o A só por para,
o A não tem crase. Só passa a ter crase se a substituição for pela expressão para a. Porque nós temos a preposição, o azinho da preposição e o artigo. E a crase quer dizer o encontro do a preposição com o a artigo. Aqui eu tenho a preposição e aqui eu tenho a artigo, ok? Então, nesse caso, também está correto. O último trabalho. Abraço a você e a minha mãe. Observe só que você é o que, pessoal? É um pronome. É um pronome de tratamento. Você é um pronome de tratamento. Se ele é pronome, já descarta a possibilidade do A ser craseado. O A é um Azinho normal, então fica abraço a você. O A não apresenta o acento grave. Quer dizer, o A não é craseado. Por quê? Porque se refere diretamente a um pronome. E repito, os dois únicos pronomes que pedem o A craseado é senhora e senhorita, ok? São as exceções. Então, abraço a você está errado. O certo seria abraço a você e a minha mãe. Então vejam só, o A craseado e minha. O que é o minha, pessoal? Pronome possessivo feminino singular. Então vejam só, toda vez que nós tivermos um pronome possessivo, ele estando no feminino e estando no singular, o A pede ou não a crase. Então, por quê? Porque esse A está se referindo a esse pronome possessivo feminino no singular. É o que a gente vai chamar de uso facultativo. O que é o facultativo? É dizer que está certo com acento grave, com a crase, também está certo sem o acento. Tanto faz dizer e a minha mãe, como eu dizer e a minha mãe. Eu dizer a craseado, minha mãe, como eu dizer a sem crase, minha mãe. Então, tanto o primeiro A com crase como o segundo A sem o acento grave estão corretos, porque nós nos referimos, estamos tratando de um uso facultativo. Por quê? Porque esse A se apresenta antes de um pronome possessivo feminino no singular. No caso, é a palavra minha. Então, nós temos a correção do nosso trabalho. Isso? Dizer que desejo paz à nação brasileira. Pode o A ser substituído por para a, está correto. A moça manda lembranças a todos. Esse A craseado será substituído por um A normal, porque todos é um pronome, além de ser uma palavra masculina. À tarde, irei à Europa. No primeiro caso, nós temos uma correção, um acerto, porque nós estamos nos referindo a uma locução adverbial de tempo, à tarde, e toda locução tem que ser formada com um A craseado, se pede o A. A Europa, irei à Europa. Toda vez que eu puder substituir o A por para A, esse A será craseado. Também está correto. E ainda se refere o quê? A uma palavra feminina. Então, para A. Se eu vou para A, estou na e venho da. Se eu vou para A, venho da e estou na, é obrigatório o uso da vírgula. Andamos a carro à noitinha. O A vai ser empregado de forma normal porque se refere a uma palavra masculina, carro.
E notinha, a notinha é um advérbio de tempo. Assim sendo, a gente vai chamar isso aqui de locução adverbial temporal. É isso? Então, se nós temos uma locução adverbial formada por um A mais um substantivo, aqui no caso, o A tem que ser craseado. Está correto. Viajarei a Manaus, depois a Bahia. Manaus é masculino e a regra já diz, não se craseia o A quando se refere a substantivos femininos ou a palavras quaisquer femininas. No caso, não é o correto, não é o A com crase, mas o A sem crase. E a Bahia. A Bahia é craseada por quê? Porque quando eu vou para a Bahia, além da Bahia ser um substantivo feminino. O meu amor está a cantar. Nenhum A será craseado quando se refere a verbo, principalmente verbo no infinitivo. Caminharemos à escola, a sorrir. Caminharemos para a escola. Essa é a prática mais fundamentada para se trabalhar o uso da crase. Para a, na e da. Então, se eu vou para a, estou na e venho da. Então, eu craseio, porque eu vou para a escola, venho da escola e estou na escola. Craseia. A sorrir. Sorrir é um verbo no infinitivo, o A não deve ser craseado, e sim um A normal, como temos aqui em segundo plano. Desejo tudo de bom à senhora. Quero mais uma vez ressaltar, pronome de tratamento senhora, porém ele entra no caso especial, senhora e senhorita. Muito embora seja pronome, eles estão numa regra de exceção. Senhora e senhorita, mesmo sendo pronome, pede um A craseado, porque o jogo dá certo. Desejo tudo de bom para a senhora, para a senhora. Então, embora esse senhora seja pronome de tratamento, pede o A craseado. Está correto. Abraço a você. Você é um pronome. Então, se você é um pronome e não está na categoria nem de senhora e nem de senhorita, então o A não é craseado, é um A normal. Abraço não a você, mas abraço a você. E a minha mãe. Minha mãe é um caso, a minha mãe. O A aparece antes do pronome possessivo feminino singular, que é um jogo de considerado um jogo facultativo. O que eu quero dizer com isso? Tanto faz eu usar a crase como eu não usar a crase. Tanto faz eu dizer abraço a minha mãe com crase, como eu dizer abraço a minha mãe sem crase. Então, aqui está o uso facultativo do A craseado. Pode ser com crase, pode ser sem crase. Por quê? Porque está se referindo a um pronome possessivo feminino singular. Então, são esses casos na nossa atividade. No nosso próximo encontro, iremos começar as nossas aulas sobre produção de texto, bem precisamente trabalhando a dissertação, que é a redação propriamente dita. No nosso próximo encontro, vamos começar a trabalhar dissertação para que sejamos vitoriosos nas nossas provas, nos nossos vestibulares, como, por exemplo, no Enem e outros concursos que com certeza surgirão